Isso aí, pessoal, beleza? Vídeo de hoje eu quero mostrar um pouquinho para vocês aqui, vou falar um pouco sobre o filtro de ar aqui que está aplicado na Bandeirante, vou mostrar um pouquinho as mídias aqui que tem aqui dentro, os filtros que tem aqui dentro, um pouquinho da carcaça aqui, mais ou menos o que está acontecendo aqui, vou falar um pouquinho do snorkel que tem hoje e o snorkel que eu tinha há um tempo atrás, vou dar algumas informações, dicas aí para vocês e espero que vocês curtam, vamos para cima. Bem, isso aí, pessoal. Então, como eu comentei, vou mostrar aqui um pouquinho para vocês aqui sobre o filtro de ar que tem na Bandeirante. Ele é um filtro seco, né? Diferente daqueles filtros banhados a óleo que tinha antigamente aqui nessa posição aqui da Toyota Bandeirante. Esse carro já veio com esse filtro. Quando eu comprei ele, já veio com esse filtro instalado. Tinha algumas modificações aqui, enfim, tem outros vídeos aí que eu mostro para vocês. Tinha aqui um cotovelo aqui fazendo um L que me incomodava muito, que ele ia direto lá pro motor, e aí fiz algumas modificações, depois tive que fazer outras modificações aqui por conta da instalação da turbina, mas enfim, a caixa do filtro de ar é a mesma e os filtros, né, de ar que tem aqui dentro continuam os mesmos, são da marca Donaldson, tá? É uma marca muito reconhecida internacionalmente, inclusive, que faz filtro de ar, enfim, e carcaças de filtro de ar, né? Enfim, caixas de filtro de ar para aplicações de todo tipo aí, principalmente na parte off-road, daqueles equipamentos grandes de mineração, e principalmente também da parte de caminhões grandes, pequenos, enfim, tem todo tipo de filtro para aplicações de larga escala, aqueles filtros gigantes, daqueles motores gigantes, como algumas coisinhas menores, como temos aqui na Toyota Bandeirante, beleza? Então vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, alguns detalhes aqui, como é a construção desse filtro aqui. Então um dos principais pontos que eu quero mostrar aqui para vocês é o filtro de fato, né? O que está aqui dentro, tá? Eu tenho aqui um novo, na verdade, tá? Eu guardei ele aqui, no caso quando eu comprei logo uns 2 ou 3 na época e mantenho alguns guardados aqui na caixa bonitinho, fechado, inclusive estou tratando com o máximo cuidado isso aqui para não ter perigo de entrar nenhum contaminante aqui e estragar o filtro. Então esse filtro ele trabalha aqui dentro dessa maneira e uma das coisas mais interessantes aqui que eu vejo nesse filtro é justamente essa peça aqui de plástico, tá? Você vê que ele pega aqui, ele é instalado dessa forma, né, no caso, aqui dentro, e aqui a entrada do ar, aqui que vem aqui do snorkel, ela é exatamente aqui nessa posição antes aqui dessas barbatanas, tá? Eles que chamam aqui, enfim, no site do fabricante, eles chamam isso aqui de barbatana, tá? Isso aqui é como se fosse um estator ou, enfim, um ventilador parado, vamos dizer assim, de uma forma mais esdrúxula. Então, o que acontece aqui? Que o ar, ele entra por aqui, abraça isso aqui, ele passa em volta disso aqui e para cá, obviamente, né? Ou seja, ele é distribuído em todo o corpo aqui do filtro de ar. E quando ele pega aqui e faz passa por aqui, isso aqui ele fica bem coladinho aqui, né, na carcaça do filtro, não tem muito espaço para ele passar, ele entra bem justinho. Então quando o ar passa por aqui, ele gira. E com esse giro do ar, ele por força centrífuga, ele acaba jogando as partículas de poeira, enfim, areia, aquelas partículas de poeira maior, mais pesadas, para a parte externa, né, aqui da carcaça. Ou seja, então ele com esse movimento ele acaba expulsando as poeiras maiores, os grânulos maiores, né, enfim, de poeira mais pesados e tal, e acaba por depositar aqui embaixo na parte inferior do filtro, que tem ali, onde tem ali uma saída, né, um buraco que eu vou mostrar para vocês, que é onde fica depositado depois toda essa areia, essa poeira, esse filtro maior. E, consequentemente, isso ajuda a manter um pouco mais, né, o tempo de vida, né, acaba prolongando um pouco mais o tempo de vida do filtro, porque essa poeira toda não vai parar dentro do filtro e vai sendo dispersada aqui pela carcaça e pela parte ali embaixo que eu vou mostrar para vocês, beleza? Então isso aqui é um dos pedaços e é a parte mais interessante aqui, uma das partes mais interessantes que eu acho aqui desse filtro. E muita gente me perguntou também, na verdade, quando eu instalei esse snorkel na Bandeirante, esse snorkel de inox, vou colocar uma foto para vocês aí, eles me perguntaram sobre a questão da água, né? Se entraria água no filtro de ar e tudo mais e tal. E aí, assim, respondendo até aquele pessoal que ficou com curiosidade, que a gente pode observar que, como acontece com a parte da poeira que eu comentei agora, acontece a mesma coisa com a água. Ou seja, a umidade que vem ali, talvez os respingos de água que vem ali um pouco maiores e tudo mais e tal, eles acabam pegando aqui, rodando, fazendo esse movimento centrífugo. Vamos dizer, eles acabam batendo ele na parede e fica na parede, né? Ele não entra aqui para dentro do filtro de ar, tá?
Isso aqui, claro, tem que tomar um certo cuidado, porque é o meu sistema. Tem muitos sistemas que eu vejo que não são assim, não tem isso aqui. Então, eu fico um pouco cabreiro com relação a essa parte de ingestão de água ali pelo snorkel, sendo assim, direto, como eu tenho na Bandeirante, que é só realmente um tubo que bota para dentro do filtro de ar. E outra coisa que eu queria mostrar para vocês também é que além desse filtro, eles chamam disso aqui de filtro primário ou filtro externo, né, aqui no meu conjunto aqui, ele tem também esse filtro de segurança secundário, seja lá o nome que for. Isso aqui, na verdade, como o fabricante diz, e na verdade tudo que eu estou comentando aqui sobre o filtro, que eu vou falar aqui sobre o filtro, é baseado nos artigos técnicos do fabricante, tá? Da Donaldson, não é uma invenção minha ou alguma coisa que eu peguei de experiência própria, nem nada disso, tá? Isso aqui realmente eu falo, como eu procuro fazer em todos os meus vídeos, eu procuro falar sobre coisas que eu pesquiso em manual ou catálogos técnicos que eu vejo aí, estudo, né, e acabo fazendo um videozinho para vocês compilando essas informações. Então esse aqui é o filtro secundário que fica aqui dentro também e que trabalha como um filtro de segurança. Ele não é uma segunda filtragem, ele é realmente só um filtro de segurança. Em caso o primário rompa ou aconteça alguma coisa com ele, ele está aqui para poder ajudar a filtrar ali alguma coisa que venha passar pelo filtro primário e ficando aqui. É uma mídia diferente, né? É um material diferente, ele não é tão fino quanto esse aqui, tá? De novo, não é uma segunda filtragem, é só realmente uma garantia de que se o teu primário furar ali, você não vai ter, enfim, areia ou poeiras de grande dimensão entrando dentro do seu motor. Isso aqui é outra coisa que eu queria mostrar para vocês e vou guardar logo para não ter perigo de sujar. Tá, então o que acontece? Como eu comentei aqui, o que acontece lá dentro da caixa do filtro de ar é o seguinte: aqui a gente tem essa portinha aqui, que eu já tirei aqui a borboletinha que segura, né? Então a gente tem essa portinha aqui, que é um pouquinho chato de tirar às vezes, com a mão só também não fica muito fácil. Então aqui a gente tem o filtro, né, no caso. Aqui eu botei só uma marcaçãozinha aqui para ter mais ou menos ideia de quando foi que eu troquei. Claro, ele tem poeira, né? Enfim, ele está fazendo o trabalho dele. Aqui em volta também tem. Tá? E aqui, o que eu queria comentar é justamente esse buraco aqui, que é justamente onde ele pega ali a poeira que vem dali de dentro naquele movimento centrífugo, né? Enfim, esse movimento de rotação do ar, e acaba depositando aqui embaixo, caindo aqui embaixo, tanto a água quanto as poeiras maiores ou bichos que entram por ali, né? Enfim, algum inseto ou folhas que acabam porventura entrando por ali e ficam acumuladas ali. Infelizmente, esses dias eu não peguei chuva para poder fazer um vídeo, enfim, quando eu peguei não consegui fazer vídeo e vi de fato que aqui estava molhado, inclusive com bastante água ali naquela parte aqui dentro e dentro aqui do reservatório que tem aqui. Aqui o certo seria ter aqueles, como se fosse um bico de pato, né? Vou colocar uma foto para vocês aí, que eles chamam de, enfim, evacuator, alguma coisa assim, que ele acaba eliminando de forma automática essa sujeira toda que cai por aqui, tá? Quando você deixa o carro em marcha lenta ou quando você desliga o carro. Tá? E aqueles movimentos de pulso do motor a diesel, quando em marcha lenta, ele acaba por abrir aquele bico de pato, deixando escapar, né? Deixando sair sujeira mais pesada, essa areia que tem tudo ali, e fecha, obviamente, quando tem o vácuo do motor fazendo a sucção ali. Tá, né? Enfim, seja pela turbina ou seja pelo motor, fazendo vácuo ali e fechando, impedindo de entrar sujeira ali por aquela peça. No caso, obviamente, aquela peça sempre tem que estar em excelente estado para não deixar entrar sujeira ali dentro, tá? E principalmente com uma posição aqui bem abaixo ali do snorkel, né? Ou seja, tem uma probabilidade de captar muito mais terra ou poeira aqui dentro do motor do que lá pelo snorkel no nosso caso, ou obviamente num caminhão, num equipamento daqueles de maior dimensão que fazem aqueles trabalhos mais pesados. Vou mostrar para vocês aqui a quantidade de areia, de poeira ali pesada que ficou ali em, sei lá, 3.000 quilômetros desde a última vez que eu limpei. Então aqui é exatamente aqui vamos dizer, o copinho, ou seja lá o que for, que eu coloquei aqui, que na verdade não é a peça ideal, eu só coloquei aquilo ali para ser realmente um tampão, que como a gente às vezes passa numa água, pode ser uma água um pouco mais profunda e tal, eu fiquei com medo de colocar aquele bico de pato e acabar aspirando água pelo bico de pato. Talvez não aconteça, porque realmente é feito para isso e tal, e também não passo em águas muito profundas que vai ficar aqui totalmente submerso aqui nessa altura do nível do filtro de ar, né? Enfim, mas em todo caso, preferi colocar esse cara aqui, que ele acaba fazendo um pouco o papel dele, que apesar dele não deixar a sujeira sair, né, ela fica acumulada aqui dentro
dentro, impedindo o excesso de entrar no filtro de ar, tá? Então aqui, como vocês podem ver aqui, não sei se vocês conseguem ver legal no vídeo, mas tem ali, parece, sei lá, uma abelha, parece. Tem uma abelha e, e uma série de sujidades ali maiores. E bastante areia, poeira pesada. Ó lá, tem até um que soltou ali agora, porque provavelmente ele ficou acumulado, tipo uma lama, né? Com um pouco de excesso de umidade ali da água, ele acabou fazendo uma lama, secou e ficou ali aquele pedaço maior. Vou fazer uma sujeira aqui, mas conta do vídeo, só para mostrar para vocês. Não saiu tudo ainda, tá? Mas enfim, isso aqui é o que tem ali, ó, como se fosse uma areia lá, bastante areia. Bastante poeira mais pesada, mais grossa. Esse pedaço aqui de sujeira que acabou ficando um pouco mais sólido com a mistura, né, da água com essa poeira toda. Então aqui a gente pode ver aqui alguns bichos aqui, tem outro inseto aqui, sei lá o que é isso. Isso aqui é uma abelha, parece, que foi sugada provavelmente, coitada ali pelo... Ah, tem outro aqui, ó, tem outro bicho aqui. Folhas eu não vejo, não vejo um excesso de folha aqui, na verdade não achei nenhuma por enquanto, mas geralmente acaba tendo. A outra vez que eu limpei lá antes de vir de viagem, quando eu limpei lá, tinha algumas folhas lá dentro que acabam sendo... Depende também onde você anda, né? Se você andar realmente, talvez, em locais que tenha muita folha solta, enfim, dentro de mato, ou seja, alguma coisa, obviamente vai entrar ali pelo snorkel, tá? Então isso aqui é exatamente o que vem, o que acaba pela força centrífuga ali do ar que está girando aqui dentro, ele acaba batendo ali. E aqui, eu não consegui, enfim, ter alguma forma de mostrar, mas ele acaba tendo uma pequena inclinação. Isso aqui, o cara que colocou isso aqui foi um gênio, de fato, na minha opinião. E eu vou mostrar outra coisa que tinha ali no snorkel também, que foi genial. Ele parece que ele tem um pequeno desnível aqui para baixo, para frente, né, no caso, onde, de fato, com essa questão da umidade, ele acaba a água escorrendo aqui para frente e acumulando aqui onde deve acumular, nesse buraco, caindo aqui depois nesse copinho aqui, ou então enfim, no bico de pato, tá? Bico de pato é interessante, hoje em dia você consegue ver em muito caminhão aí andando pela rua, pela cidade, inclusive, tem aquele biquinho que você vê ali na saída do filtro, né? Na parte de baixo do filtro, no caso, do filtro de ar, que é justamente que faz essa expulsão aí desses contaminantes, dessa rapaziada toda que tá aqui quando desliga ou então fica em marcha lenta ali, beleza? Uma coisa interessante também, como eu comentei, né, agora eu tenho esse snorkel que é só um tubo, que ele pega ali na lateral, enfim, ele não é nem para frente nem para trás, ele é pro lado. Foi uma brincadeira aí também que eu fiz aí no Instagram. Por sinal, sigam lá, sigam aí o Instagram, que às vezes eu boto umas fotinhos legal lá, algumas informações, uns projetinhos aí que a gente vai fazendo também. E tem aquela história toda, né? Enfim, nem para frente nem pro lado, nem para frente nem para trás, pro lado, né? Criando nova tendência, nova moda. Mas o que realmente fica aquela brincadeira, o pessoal fala, o cabeça do snorkel tem que ser para frente ou para trás e tudo mais e tal. Enfim, aquelas cabeças, né, tipo Safari, que são mais conhecidas aí, vou também colocar uma foto, ela é feita, projetada justamente para poder ficar para frente, justamente por conta da questão da umidade, ou seja, aquilo ali ajuda a diminuir a umidade aqui na carcaça do filtro, porque ele tem aquele efeito, aquele ham air effect, né, que eles chamam em inglês, que é quando a água, o pingo de chuva ali entra dentro daquela cabeça do snorkel, que ela tem mais ou menos esse formato aqui, eu estava fora do vídeo, tem mais ou menos esse formato aqui, ele acaba batendo na parte traseira aqui, na parede traseira aqui do snorkel, né, da cabeça do snorkel no caso, e escorrendo por umas saídas de água que ele tem aqui na parte traseira, ou seja, ela bate ali e escorre, ela não entra para dentro do tubo do snorkel, acabando aqui dentro do filtro de ar. Tá? Ou seja, aquilo ali é tudo realmente pensado para isso. Então existem diversas, uma forma esdrúxula, cabeças de snorkel que tem essa função também. E é uma que eu tinha, a que eu tinha, né, antigamente. Vou colocar uma fotinha aí para poder mostrar ela toda montada para vocês aí. A que eu tinha no carro, ela fazia mais ou menos esse efeito, tá? A princípio, quando a gente comprou o carro, né, ele já veio instalado com esse filtro e o snorkel, da maneira que vocês estão vendo aí na foto. E eu não entendia muito bem o que era, enfim, o que era aquilo, não conhecia muito bem sobre isso. Depois pesquisando o que seria, o que era aquilo, eu fui descobrindo, tá? E a peça
que tinha lá era exatamente essa aqui, tá? Essa aqui, na verdade, já foi uma peça nova que eu comprei, que eu consegui achar na internet, que aquela que veio no carro estava completamente palhada, estava completamente podre e tudo mais e tal. E aí foi interessante, porque com ela eu acabei descobrindo como é que funcionava e vi que aqui dentro, aqui vai ser um pouco difícil de enxergar, mas ele tem como se fosse um estator daquele do filtro, aquela peça de plástico branca, ele tem aqui como se fosse um ventilador parado, vai? Que faz exatamente a mesma função daquele filtro e joga essas sujeiras enfim, e água aqui por esse furinho, termina dentro desse copinho aqui dentro, tá? Ou seja, então antigamente aqui quando esse filtro operava, né, quando eu tinha ele usando no carro, aqui ficava cheio de poeira, claro, talvez não a mesma quantidade que tem ali aqui, né, na carcaça do filtro ali embaixo, mas ficava bastante poeira aqui e água quando chovia. Eu conseguia ver aqui água. Uma coisa que é interessante, enfim, que até se vocês souberem, vocês podem comentar, é que aqui quando a gente comprou o carro, na época, ele tinha um pouquinho de óleo aqui dentro. E realmente, talvez com aqueles vapores de óleo ali, aqui em cima ficava com muita poeira, muito mais do que seco. Quando eu comprei esse aqui, o rapaz falou que isso aqui era para usar seco, sem óleo, tá? Ou seja, aí realmente, até hoje eu não sei exatamente qual é a forma correta de se usar isso aqui. Procurei alguma coisa, mas não encontrei nada muito específico. E quando tinha óleo aqui, dentro do copinho, essa parte cone aqui de cima, ele ficava uma camada de poeira grossa realmente, ou seja, ele fazia uma filtração muito boa, tá? Realmente eu não coloquei depois, né, quando eu comprei esse aqui, o rapaz falou que era para usar 100, enfim, mas obviamente com óleo a gente via que fazia ainda uma limpeza muito maior. Isso aqui, você passava o dedo aqui, você tinha uma camada espessa de poeira aqui, tá? Então isso aqui é o que eu tinha lá antigamente no carro, enfim, e preferi, né? No caso nesse caso agora, eu escolhi um pouco a estética, a eficiência nesse caso aqui, enfim, acabando por entrar um ar mais sujo, não pré-filtrado, né? Ou seja, isso aqui na verdade, né? Acabei que eu não comentei, funciona como um pré-filtro e um removedor de umidade, né? Que ele acaba fazendo as duas funções ali em cima na cabeça do snorkel. Isso também é muito utilizado em trator também, no caso, que opera em situações de muito mais poeira, né, trabalhando como um pré-filtro. Acabei resolvendo colocar o de snorkel, que acaba sendo um pouco mais bonito que esse aqui, mas esse aqui obviamente é mais funcional. São escolhas que a gente faz na vida. Então falei um pouquinho ali da cabeça do filtro de ar ali, né, do snorkel ali. Também uma coisa principal do snorkel, uma das funções principais do snorkel, além de obviamente você aumentar a sua capacidade de atravessar algum terreno com água, né, enfim, algum rio, alguma coisa assim, com uma água pouco mais profunda, ele também eleva a entrada de ar do motor, né? Ou seja, ele fica mais alto, obviamente mais longe do chão, tá? Ou seja, diminuindo a ingestão de poeira ou partículas de areia que possa estar em suspensão no ar quando você está andando em alguma trilha ou alguma estrada de chão, né? Ou até mesmo estrada que a gente acaba passando por aí, que enfim, tá em obra, ou seja lá o que for, que tem aquele particulado, aquela poeirada toda em suspensão. Então, como a gente vê lá nos carros originais, né, enfim, nas Toyotas originais, o filtro, quando tem, né, o filtro seco, geralmente é daquele lado lá, no 364 ou no 14B normalmente, ele tem lá o filtro de ar daquele lado e a entrada do filtro de ar, ela, sei lá, morre aqui na frente, por aqui assim, ou seja, bem mais baixo, bem mais inferior do que um snorkel, ou seja, aqui dentro também, que pode acabando ter um turbilhonamento do ar aqui, aquela poeirada toda e acabar ingerindo mais poeira do que talvez até ali no snorkel. Na minha opinião, é interessante ter um snorkel não só para a questão dessas de água, né, de travessia de água profunda, mas também acabei falando sozinho aqui que a bateria da câmera, como sempre, não ajudou muita gente. Mas enfim, então como eu comentava, o que eu acho interessante não só para passar ali, que tem o snorkel para passar em água profunda, mas também para poder elevar justamente a entrada de ar do motor, obviamente ficando mais longe do chão, mais distante do chão e mais distante da poeira, aquelas areias que ficam ali em suspensão no ar quando você está numa estrada de terra ou então até mesmo nessas estradas buracadas aí que a gente tem constantemente em obras, que fica aquela poeira absurda, tá? Então fica bem mais alto do que aquele original que tem nas Toyotas ali, naqueles filtros, que é onde a entrada do ar fica mais ou menos aqui nessa região aqui, à frente aqui do motor, na verdade, mais ou menos nessa região aqui, até um pouco atrás aqui do radiador. Acaba também, na verdade, uma outra coisa importante também do snorkel, que é a intenção de pegar um ar mais fresco do lado de fora e em cima,
do que dentro aqui do cofre do motor, onde o ar está mais aquecido. Quanto aquela história, quanto o ar mais fresco entra no motor, você consegue colocar mais combustível lá dentro e, consequentemente, ter uma queima melhor ali do combustível, enfim, da mistura, né, com ar e combustível, tendo mais potência, enfim, melhor consumo e tudo mais. E uma coisa também interessante que eu estava observando nesses filtros de ar moderno que tem hoje em dia, que geralmente são feitos em plástico, esse aqui ainda é metal, é ferro, e foi muito bom que eu conseguia fazer modificações aqui na entrada e na saída do filtro. Se fosse de plástico, não ia conseguir, né? Esse aqui eu consigo soldar aqui ainda, fazer o que eu quiser aqui, mudar aqui da forma que eu quiser e bem entender. Então, o que eu observei lá nesses filtros modernos, que a entrada aqui do filtro de ar, ela é deslocada, ela não fica no centro do cilindro aqui, né, desse cilindro da caixa, ele fica um pouco deslocado assim do centro, e na minha opinião justamente para poder também fazer essa rotação do ar e fazer centrifugação do ar, uma vez que aqueles filtros, enfim, os elementos que tem dentro da caixa do filtro de ar não tem aquela parte plástica com aquele estator, enfim, aquela parte de plástico fixa que faz o ar rotacionar. Mais algumas informações importantes também, interessantes, com relação à eficiência do filtro de ar. Felizmente, pelo menos um pouco que eu pesquisei, eu não encontrei dessas marcas aí mais conhecidinhas, como, enfim, não vou falar o nome, acabam não dizendo qual é, por exemplo, a eficiência do filtro de ar. E aqui no site da Donaldson é interessante ver ali, pelo modelo do filtro, aquele filtro primário que eu mostrei para vocês, que a eficiência dele é de 99,9%. Ou seja, a cada 1 kg de partícula, né, enfim, de poeira que é alimentado ali no filtro, que entra ali no filtro de ar, acaba passando só 1 grama. Ou seja, isso é muito grande isso, tá? Obviamente, você pensar num quilo de poeira é um troço absurdo, né? Então, a eficiência dele é de 99,9%, tá? Obviamente, eu acho que nenhum filtro não deixa passar nada, ou seja, 1 grama de poeira a cada 1 quilo pode acabar passando aqui pelo filtro. E claro, esse 1 grama não necessariamente são 1 grama de areia, por exemplo, que você enxerga olho nu, né? Mas as poeiras estão escalas de todas as dimensões. Você tem poeiras que você consegue enxergar e tem poeiras microscópicas que você não consegue. Por exemplo, um grãozinho daquele de talco, né? Um pozinho daquele de talco é muito fininho e você acaba não enxergando. Claro, uma poeira de talco que tem ali algumas centenas de milhares, você enxerga, mas se você pegar um negocinho daquele ou um pólenzinho daquele, você já começa a ser um pouco mais difícil de enxergar. Às vezes essa poeira é realmente uma poeira muito fininha que talvez não seja tão prejudicial para o motor quanto umas poeiras maiores, tá? Mas enfim, isso aqui é uma informação, de novo, do fabricante e nem em todo lugar que a gente consegue descobrir essa eficiência. E outra coisa bem interessante com relação à eficiência a gente nunca pode julgar um filtro de ar pelo seu aspecto. Não é, o filtro de ar tá sujo e tal, ele tá escuro, né? Enfim, tá com aquela aparência cinza, né? Já com poeira. Não necessariamente é esse aspecto que a gente vai analisar para poder trocar o filtro de ar ou não. A ideia é, assim, você trocar o filtro de ar ou pela quilometragem do carro, porque é realmente a forma mais fácil que a gente tem hoje, e conforme manda, por exemplo, o manual, né, conforme manda o fabricante, ou então pelo diferencial de pressão ali que está acontecendo aqui na entrada do motor, né, depois do filtro de ar. Claro, não é comum de ter isso em carros, né, enfim, caminhões talvez seja um pouco mais comum, principalmente talvez Estados Unidos, alguma coisa assim, aqueles caminhões maiores que a gente vê. Eu realmente nunca vi esse tipo de equipamento em filtros aqui em caminhões do Brasil, pelo menos nunca prestei atenção, mas são aqueles dispositivos, vou colocar uma fotinho para vocês aí, que mostra quando é interessante trocar o filtro, justamente pelo quanto o filtro de ar está sujo ou impregnado com poeira, né? Que é, obviamente, quanto mais poeira ele vai tendo, mais ele vai ficando difícil de sugar o ar, e esse vácuo aqui atrás vai aumentando, né? Assim, ou seja, o diferencial de pressão ali vai aumentando e ele vai marcando esses dados para poder te informar isso, né? Ou seja, de novo, o filtro de ar está muito sujo, tudo mais e tal. Não é isso, não é uma forma de demonstrar que precisa ser trocado. Coisa muito interessante também que eles comentam é sobre a questão da eficiência. Assim, um filtro novo, 0 km, não é necessariamente um filtro mais eficiente do que um filtro com alguns milhares de quilômetros, porque acaba que aquelas poeiras maiores que vão entrando ali auxiliam a filtragem de partículas menores, tá? Ou seja, por isso que também não é bom você
bater o filtro, você limpar, tirar o filtro daqui, além de quando você tirar, você está correndo o risco de introduzir sujeira, poeira aqui dentro do seu sistema, até dentro do próprio filtro, ou então machucar o filtro, né? Enfim, fazer algum dano no filtro e furar o filtro, rasgar o filtro, e você, não, deixa eu tirar para ver como é que tá e colocar ele de volta. Isso também não é interessante. O ideal é realmente só mexer aqui no filtro, tirar e colocar o filtro quando você necessita realmente fazer a troca. Ou seja, então, limpar, bater o filtro, ou então aplicar ar comprimido e tudo mais, isso não é interessante, tá? Não é interessante, você pode furar e você pode tirar a poeira que tem ali auxiliando na filtragem do filtro. De novo, não é uma coisa que eu estou falando, isso é uma coisa que o fabricante de filtros de ar com já anos e aí centenas de anos aí de experiência fala. E é uma coisa interessante também, porque a gente fala, porque o filtro de ar de papel, você tem que trocar toda hora, o filtro de óleo você não precisa, aquele filtro banhado a óleo, né? Você não precisa trocar, que é só você trocar o óleo ali, fazer uma limpeza e você continua usando aquilo por anos. Na minha opinião, eu não gosto daquele filtro banhado a óleo, eu acho aquilo sujo pra caramba, enfim, e na minha opinião não é tão eficiente quanto o sistema de filtro de ar moderno, tá? Posso estar errado, posso estar equivocado, mas aí realmente é minha opinião. Isso também não encontrei isso em lugar nenhum dizendo. E aí vale realmente da opinião de cada um. Eu prefiro ter isso, acho mais limpo, acho mais moderno e a gente tem realmente alguns dados aí que corroboram com essa informação que eu tô passando, né? Com relação à eficiência aí do filtro. Então é isso. Acho que eu falei um pouquinho tudo sobre o que eu queria falar. Mostrar para vocês aqui alguns detalhes, algumas curiosidades aí sobre essa parte do filtro de ar, que acaba sendo também um assunto até polêmico, né? Vamos dizer assim. Espero que vocês tenham curtido aí, comentem informações aí, qualquer dúvida que vocês tenham, pode comentar, que a gente vai trocando uma ideia aí e a gente se fala no próximo vídeo, beleza? Valeu!